Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Nessa manhã de sexta-feira, nos encontramos aqui mais uma vez, falando sobre a plenitude de Deus revelada na criação. E hoje o sexto dia, né, da criação. Falar sobre o espírito de conhecimento, né? O espírito, né, que estava ali tendo uma influência no momento da criação, era uma manifestação mais influente, né? E paralelo a isso, né, o que estava acontecendo no céu e refletindo na terra, nós temos as festas, a festa da expiação, que é feita no sexto dia, né? No sexto dia, Deus cria o homem. E antes de criar o homem, de formar o homem do pó da terra, ele conclui ainda a criação dos seres viventes, também formados do pó da terra, né? É maravilhoso a gente ver isso daí. Vamos aprender junto, vamos nos edificar, né, nesse dia de sexta-feira, nessa semana de primícias, primeira semana, né, do ano de 2023, né, buscando e pensando nas coisas lá do alto, né, para que a gente possa se sentir revigorado para essa jornada do ano de 2023, né, buscando primeiro as coisas do Senhor, primeiro buscando Ele e aprendendo a conhecê-lo através da criação, né, de tudo que Ele fez. Vem comigo, vamos lá, né? O sexto dia da criação, ele está na Bíblia, no livro de Gênesis, e eu gostaria de ler essa porção, né? Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Aqui no sexto dia, Deus vai para concluir a criação dos seres viventes. Aquilo que ele começou no quinto dia, ele conclui aqui na entrada do sexto dia. Ele começa a concluir com relação aos animais, os seres viventes. Mas a partir do versículo 26, ele tem uma palavra maravilhosa, que aí nós vamos nos enxergar no coração dele. Ele começa a nos formar, né? A botar, a trazer à existência aquilo que, da maneira como nós somos gerados no coração dele. Versículo 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Versículo 28. E Deus os abençoou, e lhes disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores que há fruto de sementes. Isso vos será para mantimento.
E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e de todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Versículo 31. E viu Deus quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Amém? Glória a Deus. Boa essa palavra. A criação, né? Deus, o Senhor, o soberano, no sexto dia, né? Formando na terra e da terra, os seres viventes. E nesse dia, né? Ele traz a existência, né? A nós, a humanidade, né? A humanidade que havia sido gerada no coração dele, no amor dele, individualmente, né? Eu e você. Ele traz a existência nesse momento maravilhoso, e isso inicia ali com Adão. E quando ele forma, né? Ele dá algumas instruções, né? E é tão lindo e tão maravilhoso, porque tudo que ele criou, tudo que ele fez, ele viu que era bom, né? Mas quando ele faz o homem, né? E ele vê a interação do homem com a criação dele, né? Ele fala, né? Isso é muito bom. Ele viu que isso era muito bom, isso era maravilhoso, né? E para o homem, por conta dele ter feito, né, o homem à sua imagem e semelhança, ele determina governos para o homem, né? Quando ele forma da terra, ele dá para o homem a terra, e ele quer que o homem governe na terra, que o homem sujeite a terra, domine sobre ela, sujeite, né? E aí Deus, né, abençoa, né, o homem, e libera uma palavra de fecundidade, né, e de multiplicação, né, e ele pede para que enche a terra, né, e possa povoar, viver, se alegrar, né, na terra. Isso é tão maravilhoso, e Deus colocou sementes para que essas sementes fossem plantadas, né, sementes feitas por ele, para que pudesse reproduzir, né, por toda a terra, né, e a palavra conclui dizendo que viu Deus que isso era muito bom. Algumas versões, muitíssimo bom, né? Havia um êxtase celestial, né? As pessoas vendo o Criador, né, fazendo as coisas, criando e acontecendo e tomando forma, tomando vida, né? Mas no momento que isso está acontecendo, que ele está concluindo e ele está trazendo e mostrando, existe um espírito desse sexto dia que tem uma influência maior, né? Ele flui maior, de uma maneira melhor, né? E é o espírito de conhecimento. Esse espírito de conhecimento, né, ele é o sexto espírito. Quando você vai ver a escritura no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, se você for lendo direitinho ali, acompanhando as vírgulas, né, entendendo, você vai verificar que o espírito de conhecimento é o sexto espírito. Esse sexto espírito, né, ele tem a função, né, ele tem uma movimentação, né, de formar dentro, né, dentro desse ambiente de Deus, dentro dessa criação, a comunhão amorosa com Ele, né, a criação se relacionando com o Criador, né, Criador se relacionando com a criatura, né, isso é comunhão, né, isso é koinonia. A koinonia precisa do Espírito, né, koinonia fala de Espírito, né, e então esse Espírito de conhecimento está fluindo, né, está orquestrando junto com o Senhor a criação, né? E tudo é belo, os céus, né? Imagine comigo as regiões celestiais, né? Os céus na terra, olhando para a terra, né?
vendo o Criador, né, formar, né, da vida e, e começar a se relacionar, né? Esse espírito, né, o espírito do conhecimento, essa manifestação maravilhosa, né, de Deus, né, ele tem como principal objetivo, né, fazer relacionamento, gerar relacionamento, koinonia, comunhão, vai me remeter a relacionamento. Então, quando esse espírito na região celestial está ativando, está se movimentando sobre a terra, né? E por causa da palavra, disse Deus, e Deus está criando, está fazendo, esse espírito, ele estabelece relacionamento, né, na humanidade com o Criador, né, e com o Criador, com os seus seres viventes, né? E então é maravilhoso, né, a gente ler essa porção e conseguir compreender. E se maravilhar, né, com essa Gênesis. E ela revela a plenitude de Deus na criação. Nesse sexto dia, nas festas, né, que Deus instituiu, né, Deus estabeleceu que no sexto dia seria o dia da expiação. O dia que Deus expiaria o pecado sobre toda a terra, sobre todo o homem, né, e ali ele perdoaria os pecados, né. Então, nesse sexto dia, a festa o dia da expiação, né, ela, coincidência ou não, né, ela está relacionada ao sexto dia, ela está relacionada à criação do homem, dos seres viventes, né. Por quê? Para poder, era uma forma, né, na presciência de Deus, penso eu, né, tomando a liberdade de pensar isso e de falar, na presciência dele com relação ao inimigo, né, que já havia feito, arrastado, né, a terça parte dos anjos de Deus para a terra, né, e então Deus já estava preparando, estava protegendo a sua criação da investida do inimigo, né. Então, quando ele institui as festas, ele institui também o sexto dia, a expiação, justamente para isso, por causa do pecado, porque a estutícias de Satanás, né, elas são inúmeras, né, e ela consegue persuadir, ela consegue enganar, né, assim como enganou lá no Éden Eva e Adão, né. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso, né, especificamente, mas eu queria dizer que esse sexto dia, a festa de expiação, foi justamente para gerar um momento onde que eu pudesse buscar a face do Senhor e pedir perdão pelos meus pecados, pelos erros, assim como era na antiguidade, quando os povos subiam para Jerusalém para poder adorar o Senhor e apresentavam sacrifícios, o holocausto, né? E a lei lá, né, dá a diretrizes, como cada família, né, dependendo da sua posse, precisa agir, tá bom? Quando Deus está criando, né, e esse espírito maravilhoso, o espírito de conhecimento, né, ele gera a humanidade, a alma vivente, né, e ele faz seres viventes e faz a alma vivente. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui só para acertar uma coisa. Perdão, continuando, né? Só uma questão aqui que precisei acertar, né? Mas nesse sexto dia, né, a meditação de hoje, nessa semana de primícia, é eu pensar na criação, né? É pensar no Criador, né? E contemplar, né, tudo isso que ele fez. Ali na criação, quando Deus cria, forma o homem do pó da terra, e ele sopra o fôlego de vida e faz o ser a alma vivente, ali ele está colocando a vida dele, o espírito dele dentro do homem, né? Por isso que esse espírito de conhecimento, ele revela na comunhão, né? Ele tem o poder, né, de revelar dentro
do ser, a comunhão do Criador com a criatura, né? E a gente ali recebe, né, esse fôlego, né, essa vida, né, de acordo com aquilo que o salmista, no Salmo 139, diz que nos seus livros foram escritos todos os meus dias, antes mesmo que eles existissem. Ou seja, eu já havia sido gerado no coração de Deus. E era uma questão de tempo. Então, na criação, né, isso acontece. Né, isso aconteceu com Adão. Isso acontece de geração em geração. Aconteceu comigo, aconteceu com você. Né? E essa conexão lá no Jardim do Éden, quando ele cria, né, e ele sopra o fôlego de vida, ele sopra o espírito dele também para estar junto, né, do homem, dentro do homem. Porque olha que coisa maravilhosa poder pensar. Né? Eu estava aqui de manhã, né, com os irmãos, interagindo, conversando, meditando na palavra, orando, né, e nós estávamos falando dessas maravilhas, né, da criação, falando de Deus. E aí veio, né, o comentário, né, a direção do nosso assunto, do tema, era pensar na criação e tentar levar a nossa imaginação, né, a isso aí. E aí eu comentei com eles, né, falei assim, isso é o que eu penso, é a maneira que eu vejo, né, e eu acho isso tão maravilhoso e eu queria compartilhar isso com vocês, como eu vou compartilhar com vocês aqui também, que estão assistindo e que vão assistir futuramente isso e vão ser edificados. Se eu olhar para o Salmo 139 e fazer um paralelo com a Gênesis, né, eu posso imaginar assim, ó, vou pegar esse paninho aqui, ó, vou fazer de conta que esse aqui sou eu, ok? Faz de conta que é você, ok? Então Deus está lá na eternidade e Ele gerou você dentro dele, no coração dele, né? Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, Ele está criando, Ele está estabelecendo, Ele está trazendo a existência, né? Ele está criando um ambiente para que Ele possa colocar o projeto dele em prática, porque Ele quer se relacionar. E aí que está o maravilhoso mistério, né, revelado, né, que também traz alusão a Cristo e a sua igreja. Né? Então, quando ele está na terra formando, o que ele faz? Né? Ele pega o pó da terra, né, ele forma um boneco, né, ele faz o homem do pó da terra, vira um boneco, e ele sopra o fôlego de vida. O que acontece nesse momento? Ele tira você, quando ele está formando você, ele está tirando você do coração dele e está colocando sobre a terra, né? E aí, deixa eu pegar a Bíblia aqui para pausar. E aí ele põe sobre a terra. Nesse momento, ele sopra fôlego de vida. Quando ele sopra fôlego de vida nesse momento, ok? Ele também lança o espírito dele dentro, o espírito de conhecimento. O espírito que vai preparar a revelação vai preparar a revelação para a criatura do seu Criador. Né? E aí quando ele abre os olhos, a primeira coisa que ele vê Deus, ele vê Pai. Né? A conexão 100% pura, né? O ser 100% vivificado, né? Interagindo, né? E aí o pai pega ele, leva ele no jardim e fala assim, ó, vem cá, deixa eu convidar você para dar nome nas coisas que eu criei, vem cá, deixa eu mostrar para você, né, pelo espírito de conhecimento, o que eu criei, mas eu não dei nome ainda, você quer dar? Né? E aí ele leva Adão, né, para mostrar, e Adão dá nome, e a Bíblia, as escrituras falam que tudo que recebeu nome, assim se ficou. Né? E foi Adão que fez isso. Então o Criador, chamando para participar, para ter um relacionamento, a sua criatura, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus fez homem, a sua imagem e semelhança. Isso é glorioso. Né? Isso é a origem. Isso é o que nós hoje, no nosso tempo, nós vamos voltar a viver.
porque vai ser estabelecido por causa de Cristo Jesus, né? A obra da redenção vai nos levar para esse ambiente. Então, olha que maravilhoso. Quando ele soprou a vida, o boneco, né? E a palavra vai dizer, né, no versículo 31 de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, vai dizer que viu Deus que isso era muitíssimo bom, né? Aí, os céus, né, toda a região celestial estava vibrando, né, estava muito feliz e falaram, uau, Senhor, que criação maravilhosa, né? E aí ele olhava para toda a criação e ele falava assim, ó, então, mas eu vou soprar o meu espírito dentro deles e eles vão me adorar em espírito e em verdade. Eu vou liberar neles, né? Além do fôlego de vida, o livre-arbítrio. Eles me conhecerão como o Criador e o único Senhor da vida deles, aquele que ama. E eles me amarão porque eu amo eles, né? E então isso aí acontece, né? É claro que paralelo tá aquele inimigo lá do lado morrendo de inveja, né? Como assim? O Senhor vai soprar o teu espírito nele, aquele que eu queria construir para ser, você coloca dentro dele. Aí Deus olha assim pro inimigo e fala assim, pois os meus filhos são adoradores e eles aprenderão a adorar o Pai em espírito e em verdade, porque isso importa, porque Deus é espírito, né? E isso aconteceu, isso é maravilhoso. Mas olha o que é mais maravilhoso. Quando ele pegou você, gerou lá na eternidade e trouxe você à vida, né? Ali dentro da sua mãe e tal, né? Se você vai continuar lendo o Salmo 139, ele vai dizer que no oculto entretesteste, né? Eu era substância informe, espírito, né? E aí você me gerou, você me assistiu me gerando, né? No ventre da minha mãe, né? E aí ele pega, quando ele cria você, ele forma você, ele nasce você, né? Ele viu que era muito bom e, e ele achou tão bom, que assim, ó, ele tirou você, trouxe para o mundo dele, e era tão bom, né? Que ele pegou agora, ele entrou dentro de você. Quando ele sopra o fôlego de vida e te faz alma vivente, e ele coloca o espírito dele, ele libera o espírito dele, ele vem para habitar dentro de você. Meu Deus, o Criador me gera, me cria, me põe num ambiente. Agora ele vê que é muito bom, que é agradável, que é legal se relacionar, né? E ele vem então para habitar dentro de mim. Meu Deus, o Pai, né, o Espírito Santo, né, com todas as suas atribuições, virtudes, né, habitando dentro de mim, né? E aí eu vou entender por que ele fez imagem e semelhança, né? A imagem para poder estar na aparência e a semelhança por causa do amor, a semelhança por causa das virtudes. Jesus, quando veio na Terra, né, ali com os discípulos, né, ele diz para os discípulos, né, quem vê a mim vê meu Pai. Eu faço tudo que vejo meu Pai fazendo. O Filho, né, trazendo, demonstrando o Criador, o Pai, né, o Todo-Poderoso, né? E a meditação nesse sexto dia é justamente isso, é pensar nesse dia da criação, né? E Deus preparou as festas para que fosse expiar, para que houvesse a expiação de pecados, né? Porque na terra, né, por causa da maldição, né, Deus teve que tirar, né, eles do Éden, né, por causa do pecado. Porque se eles ficassem no Éden, né, na presciência de Deus, o que ia acontecer? O inimigo ia fazer com que eles fossem lá e comessem da árvore da vida, né? Isso fala de Jesus, né? Então, eles iam ficar caídos para sempre, porque eles nunca iam conseguir acessar, ainda que comessem, eles nunca iam conseguir acessar. Mas Deus criou uma obra redentiva para que pudesse eles ter acesso a isso, mas não dentro do jardim. Era um processo que ia acontecer, que precisava acontecer de restauração da humanidade, da criação, né? O pecado, ele separou essa conexão 100% que tinha, né,
em espírito, né? O homem, quando o pecado acontece, o espírito desliga do Espírito de Deus. E aí, né, a alma começa a olhar agora para a carne, porque o pecado foi plantado na carne pela desobediência, ok? Não foi maçã. O pecado original é a desobediência à ordem de Deus. Porque quando Deus criou o homem, ele já tinha formado o jardim. Ele já tinha feito todo o ambiente, toda a estrutura para colocar a sua criação, o seu projeto. E quando ele faz isso, o projeto dele, se você não sabe, se chama, o maior projeto de Deus na criação se chama família. E ele criou esse ambiente para poder instituir o projeto dele, família, e poder se relacionar, né, com seus filhos. Ele queria filhos. Ele queria o pai se relacionar com os filhos, né? Então, ele preparou isso, né? Ele fez esse projeto família, né? Por isso que nós precisamos aprender, né, a conhecer a Deus. E esse espírito de conhecimento, né, ele é o espírito de conhecer. Eu estava contando para os irmãos, né, e eu vou compartilhar isso daqui. Essa madrugada, né, eu não dormi, né, porque depois do vídeo de ontem que eu gravei, né, e aí demorou muito para subir pro canal, né, e eu fiquei pensando nas coisas, né, e a minha mente, né, aí eu corro lá, pego a Bíblia, dou uma lida nos versículos, tal, vou fazendo somas, né, vou sendo levado a camadas de conhecimento, né. E durante a noite, acho que era mais ou menos umas 4 e pouco, eu despertei, né, com uma voz falando dentro de mim, né, me provocando, né, dizendo assim, o que é a vida eterna para você, né? Aí eu despertei, né? Eu falei assim, meu Deus, eu sei o que é a vida eterna, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas para mim fazer eu preciso conhecer o como fazer. Eu preciso conhecer quem é o dono da vida eterna. Mas aí eu dei uma resposta, né, a essa pergunta dentro do meu coração, né? Mexeu na minha mente e falei assim, ó, a vida eterna é conhecer o único Deus, o único e verdadeiro Deus. E é seu Cristo, seu Filho Jesus, né? Essa é a vida eterna. E aí imediatamente me veio também logo na sequência, isso por causa das leituras, das práticas espirituais, né, da meditação na palavra, me veio Salmo 27, né, se eu não me engano não, Salmo 27, perdão, versículo 4, quando ele fala assim, o rei Davi, o salmista, né, escreve esse salmo e fala assim, ó, uma coisa eu peço, e eu a buscarei com toda a minha força, que é habitar na casa do Senhor, conhecê-lo e contemplar toda a sua formosura, toda a sua beleza, durante toda a minha vida, durante todo o meu tempo, né? Então, o espírito de conhecimento estava ali, né? Eu não tinha pensado de falar isso na nossa ministração de primícia de hoje de manhã, mas por eu ter vivido essa experiência, eu compartilhei com os irmãos, compartilho aqui também, né? E faço o link que tem tudo a ver. O espírito de conhecimento. O espírito de conhecimento, ele quer permitir que em nós seja gerado o ambiente para que o Criador venha fazer forma em nós. Nós não conseguimos criar forma em Deus, mas Deus consegue dar forma em nós. Pela grandeza dele, ele consegue colocar aquilo, né, para gerar o que é necessário para gerar forma em nós, né? E pensar nisso, né, isso é muito bom, isso é maravilhoso, né? Meditação na palavra, vida no Espírito Santo. Pensar nas Escrituras, ler as Escrituras, mas não ler como uma letra. Além de lê-la, pedir a revelação para que torne a vida. Porque quando essas palavras das Escrituras, né, lida, sobe na nossa mente, desce no coração e cria raiz, gera vida. É o grande Deus, né, soprando vida e entrando para habitar em mim e em você, né? E
E me leva a pensar também que nesse relacionamento, né, com o Senhor, né, isso reflete Jesus Cristo. Né? Isso reflete Jesus, porque a obra redentora está em Cristo. Cristo fez a obra redentora. Né? Cristo estava aqui na terra e ele pega e ele fala para os seus discípulos, né, no momento lá, né, nos revela o Pai, né? Acho que é Filipe que fala isso. E aí Jesus falou, mas como assim revela o Pai? Eu sempre estive com vocês, quem vê a mim vê o Pai, né? E tudo que é meu é dele, e o que é dele é meu. Nós somos um só, né? Por isso que Jesus nas orações sacerdotais, né, ele fala assim, ó, eu e o Pai somos um. E eu quero que vocês sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Né? Isso fala de comunhão, isso fala de koinonia, isso fala de relacionamento, isso fala de família, ambiente, né? E conhecer, e conhecimento. Né? Esse Espírito, nesse momento, ele está agindo nos corações, né? Nas almas viventes. Perdão. Eu fico pensando, né, que a exemplo do que eu fiz a citação ontem, né, quando aquele episódio do bezerro de ouro, né, do povo, e Moisés se ira com aquilo, né, e ele quebra a tábua da lei, os 10 mandamentos que Deus tinha escrito, né, e ele vai lá, ele repreende o povo, né, irado, e aí ele volta para o monte para interceder, né, pela aquela ignorância que estava acontecendo, mas a presciência de Deus já tinha dizendo, desce lá que o teu povo tá pecando, tá fazendo afronta, né? E aí é interessante que quando Moisés sobe, né, para quem não assistiu, assista o dia anterior, o quinto dia, o vídeo do quinto dia, né? Ali no finalzinho eu vou fazer essa citação, que está lá em Êxodo 24. E aí ele sobe, né? E aí eu fico imaginando a alma de Moisés, né? Tá atribulado, né? A ansiedade, né? Assim, irado, uma mistura, né? E aí Deus, né, joga uma nuvem, né, revolva ele por uma nuvem, né? E ali ele fica 6 dias. A pessoa fica 6 dias esperando Deus falar, né? Moisés ficou. Tem gente que não aguenta não, já quer dar ordem para Deus, já quer determinar, né? Mas é uma coisa que isso é o espírito de conhecimento, que é do 6º dia, né? Que também é um dos que nos leva a conhecer, né, o Pai e a sua vontade soberana, né? Moisés ficou 6 dias ali, né? Eu fico imaginando, conjecturando, tá bom? Não me leva a mal, mas a gente pensa, né? E aí quando a alma dele, né, descansou, começou, os níveis de ansiedade da alma começou a baixar, né? Quando isso exatamente aconteceu, a Bíblia fala que isso foi no 7º dia, e aí Deus veio e falou com ele, né? Então, o que é maravilhoso? Aprender disso daí, né? Que Deus não fala na alma. Deus nunca vai falar com seus filhos na tribulação da alma, nos momentos de ansiedade, picos, ok? Deus, ele vai falar no espírito, no teu espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. E espírito fala com espírito. O espírito é pronto. Quando ele soprou, quando ele pegou você, soprou, ele colocou o espírito lá dentro, para que pudesse conhecer a criação, pudesse refletir o Criador, refletir o desejo do coração do Criador. O Criador tem um coração, né? Ele tem um amor, né? O amor é representado pelo uma das expressões de amor, né? Tá, se tiver que figurar é o coração. Então, então ele vai falar no espírito, ele não vai falar na alma. Por isso que quando a gente está atribulado, a gente está muito ansioso, a gente precisa entrar para o quarto e fechar a porta, né? E deixar a alma descansar, né? A alma entrar no 7º dia. O 7º dia fala de descanso, né? Fala de, assim, todo mundo em volta já não importa mais, me importa eu olhar para o Criador, eu preciso olhar para Ele e ver o que Ele vai falar.
E eu fico imaginando que Moisés fez isso, né? Parou de, né, ali de ficar irado, né? E aí sim, ele conseguiu ouvir Deus, né? E Deus falou com ele. E aí deu de novo a lei, mandou ele lavrar as pedras para ele poder dar a lei. E a lei foi dada por quê? Porque Deus sempre quis falar, mas ali, né, o povo não quis ouvir. O povo fala tu, Moisés, para que o que você ouvir e falar nós vamos cumprir, mas não fala Deus conosco para que a gente não morra, né? Então, é preciso morrer. As festas, né, elas trazem um ensino, as festas solenes, ela tem uma figura de linguagem, elas querem transmitir uma mensagem do reino eterno, né? Esse reino que o Messias vai vir, né? E vai tomar posse dele, que é o ano milenário, onde que ele vai restaurar todas as coisas, né? E seus reis e sacerdotes vão ser institucionalizados, vão ser instituídos, vão ser proclamados e vão habitar aqui na terra e vão reinar junto com Cristo como igreja, né? Gloriosa, né? E isso vai ser maravilhoso. Então, nesse dia, sexto dia da criação, a plenitude de Deus revelada na criação. Sexto dia, espírito de conhecimento, né? É a forma, é formar-se dentro da comunhão amorosa com o Criador, né? É conhecendo o Criador, a criatura conhecendo o Criador e o Criador permitindo a manifestação no coração do Criador. O Criador chama a criatura para dar nome ao homem, o homem chama o homem para o homem dar nome para os outros seres viventes. Deus presenteia o homem com o domínio da terra. Ele presenteia para que o homem domine, para que o homem governe, para que o homem reine, que expressa na terra o que é o céu. Por isso que Pão Nosso, a oração do Pai Nosso fala assim: Pai Nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós aqui na terra o teu reino e seja feita a tua vontade. Sabe qual é a vontade de Deus para mim e para você? É conhecê-lo. É fazer parte do seu maior projeto, família. Ok? E teve uma pessoa maravilhosa que fez isso, que conseguiu consumir essa obra. E ela está sendo construída a cada dia em todos nós. Foi Jesus Cristo. Quando ele fez aquela obra, ele reconciliou, ele pagou com o seu sangue, né? É um valor inestimável, não tem precificação por sangue de Cristo. Ele resgatou nós do reino das trevas para o reino do amor, né? E nós vamos viver para sempre com ele. Então nessa manhã, né, eu queria compartilhar um pouco do que nós vivemos hoje de manhã durante as primícias, nas meditações, no conversar, no falar, né, junto com os irmãos. E eu confesso para vocês, eu estou reedificado mais uma vez. Estou muito feliz, né, por relembrar e também por aprender mais, né, com as escrituras, né? Então eu queria render toda a glória, né, todo louvor a Deus e ao meu Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, por essa obra, né, realizada no sexto dia. A plenitude de Deus revelada na criação. Espírito de conhecimento. Tá bom? Colossenses capítulo 2, tá? Fiz uma anotação aqui. Ele vai falar que sabedoria e conhecimento estão em Cristo Jesus. Então, tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós falamos, né? Eu preciso enxergar as obras do Criador, né? Porque sabedoria é um espírito. Conhecimento também é um espírito que tem atuação na terra. É a ciência. É a ciência. A cada dia revela o Criador, revela Deus. Alguns homens negam a existência, se recusam, né? Existe uma recusa, né, de aceitar, né? Mas é impossível. Tudo fala, né? Tudo expressa,
que existe um Criador, existe um soberano, e o nome dele é Jesus Cristo. O Pai deu um nome que está sobre todo nome, e toda língua confessará, todo joelho se dobrará, toda língua se confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o nosso Salvador e o Redentor. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje, um pouquinho mais curta com relação à anterior, né? E amanhã é o 7º dia, o último dia de primícias, né? Nós vamos falar sobre o espírito de temor, né? Esse é um dia maravilhoso, tá bom? Nos acompanhe, me acompanhe, tá bom? No Facebook, a minha rede é um lugar de adoração, ok? Eu tenho o meu perfil pessoal também, né? Eu deixarei aqui na descrição desse vídeo os versículos, a palavra, os versículos, tá ok? Para que você possa interagir nos comentários, né? Nas suas dúvidas, né? Na sua soma, nos seus links somatórios, né? Para agregar mais conhecimento, tá bom? E que esse vídeo possa edificar a todos, hoje, amanhã e até que Jesus venha, ok? Porque lá na frente eu não vou precisar de um vídeo. Todos conhecerão o Senhor, ok? Ele vai se revelar para todos, né? Então, o meu papel hoje aqui é esse, né? Nesse momento, nesse moed, né? Em tempos determinados, testemunhar o que Jesus fez na minha vida e pode fazer na sua. Porque é interessante, né? A gente lê as escrituras e a gente acredita. Tudo que aconteceu com Abraão, Isaac e Jacó. Né? Uau, né? Faz as liturgias, né? E a gente fala, vai acontecer. Mas é interessante. Mas a gente tem dificuldade de acreditar que isso pode acontecer na nossa vida. Né? Mas eu quero dizer para você que isso é possível. Isso é desejo de Deus. E somente uma vida no Espírito Santo, é que isso é revelado e a gente acessa esse ambiente, tá bom? A igreja videira verdadeira foi gerada no coração de Deus. Tem como Jesus a videira e os membros dos seus ramos. E nós estamos permitindo que o Pai pode, para que a gente possa dar mais fruto. Porque sem Ele, tudo que nós fazemos não é possível. Sem Ele nada podemos fazer. Essa é a nossa fé nessa verdade, nessa palavra, nesse Espírito. Né? Que você tenha um bom dia, que a graça e paz do Senhor repouse sobre ti. Né? Que você medite sobre essas coisas, se alegre. 6º dia, Deus criou a humanidade para se relacionar. Creia nisso. Família é o projeto de Deus nessa terra. É onde Ele vai fazer comunhão com muitos filhos. E quem crê no nome de Jesus já faz parte desse reino eterno que vai vir, que já está sendo construído aqui dentro do coração meu e teu. Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Uma boa sexta-feira e nós nos encontramos, né? No caso da sequência desses vídeos amanhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique na paz. Tchau, tchau.